O tenente-coronel Mauro Cid está detido em uma unidade das Forças Armadas, chefiada por um amigo seu. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está detido desde 3 de maio no batalhão do Exército de Brasília. Segundo informações da própria força, num intervalo de 19 dias nesse período, Cid recebeu a visita de 73 pessoas, número considerado elevado por Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva do militar na investigação sobre fraudes em cartões de vacina. O batalhão é comandado pelo tenente-coronel Bruno Fetti, que, assim como Cid, é egresso da Academia Militar das Agulhas Negras. Fetti era o comandante do batalhão de polícia do Exército em 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes sem resistência. Por isso, há um requerimento para que ele seja ouvido na CPI dos atos antidemocráticos. Segundo o documento, o Exército permitiu a retirada de barricadas que impediam o acesso de manifestantes de carro de moto ao acampamento bolsonarista, de onde partiu o ataque. Uma fonte das Forças Armadas avalia que o cenário desgasta o Exército e que seria adequado que o Supremo Tribunal Federal determinasse a transferência de Cid para uma outra unidade, como um complexo médico penal ou para o presídio da Marinha, no Rio de Janeiro. A defesa de Cid, por seu lado, tenta convencer Moraes a mandar Cid para a prisão domiciliar ou mesmo colocá-lo em liberdade, pois avalia que não há mais razão para a prisão preventiva. O Tribunal Superior Eleitoral encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra uma multa aplicada à campanha de Bolsonaro por propaganda irregular contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. A multa de R$ 60 mil foi aplicada em razão do impulsionamento de uma propaganda negativa contra a campanha de Lula, o que é vetado pela legislação eleitoral. O caso envolve o site LulaFlix, voltado a criticar o petista nas eleições do ano passado. O impulsionamento é um mecanismo que permite aumentar o alcance de determinado conteúdo na internet. O TSE multou a campanha por considerar que o site não foi identificado de forma adequada como de natureza eleitoral. Além disso, a lei eleitoral permite o impulsionamento, mas para promover candidaturas e não contra adversários. A defesa do ex-presidente ainda tentou reverter a decisão no âmbito do Tribunal Eleitoral, mas os pedidos foram negados. Apresentou, então, um recurso ao Supremo Tribunal Federal afirmando que a questão envolve princípios constitucionais, como a liberdade de expressão. O pedido foi analisado inicialmente no TSE e rejeitado pelo presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Os advogados, então, ingressaram com nova solicitação para permitir que o caso seja analisado pelo Supremo. A defesa do presidente Lula afirmou que o recurso deve ser rejeitado, já que não conta com requisitos essenciais como a chamada repercussão geral, ou seja, a demonstração de que o tema tem relevância constitucional. Quando chegar à corte, o caso deve ser inicialmente avaliado pela presidente Rosa Weber. Agora à tarde, Lula nomeou Celso Sabino no Ministério do Turismo. Foi a segunda troca em 194 dias de mandato. O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará, e confirmou que ele assumirá o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. A escolha faz parte da estratégia do mandatário para melhorar sua relação com a União Brasil e garantir os votos do partido na Câmara dos Deputados. Sabino divulgou um vídeo após a reunião para agradecer a Lula pelo convite e a bancada do União Brasil na Câmara pelo apoio para ser indicado ao cargo. Oi, pessoal. Acabei de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde recebi e aceitei o convite para ser o novo ministro do Turismo no Brasil. Agradeço ao presidente. Trata-se da segunda troca na equipe ministerial de Lula. A primeira ocorreu em abril com o pedido de demissão do general Gonçalves Dias, que ocupava o Gabinete de Segurança Institucional.
A novela da troca no turismo já dura há mais de um mês e chegou até mesmo a ameaçar a votação da reforma tributária na Câmara, quando se esperava a saída de Daniela, mas o governo optou por mantê-la temporariamente enquanto negociava as condições das mudanças. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, discursaram no Congresso Nacional da União dos Estudantes, a UNE. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente do Uruguai, Mujica, foram ovacionados ao subirem no palco do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Em seu discurso, Lula afirmou que o Brasil conheceu o que é o nazismo. Vocês precisam compreender uma coisa, como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. Em outro trecho, o mandatário ainda ressaltou que o regime democrático pode não ser perfeito, mas que nunca existiu nada como ele. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela. É na democracia que a gente pode viver a pluralidade, a diversidade, que a gente pode aplaudir, que a gente pode vaiar, que a gente pode gritar, que a gente pode contestar. É na democracia que a gente vive a plenitude da manifestação do ser humano. Já o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, disse em espanhol que o Brasil é um país gigantesco e que a América Latina precisa colaborar entre si. Brasil es un país gigantesco, pero en el mundo de hoy hay muchos gigantes. Ustedes tienen que aprender a colaborar con toda nuestra América y toda nuestra América colaborar con ustedes. Morreu na noite desta quinta-feira o diplomata Sérgio Amaral, vítima de um câncer. Amaral ocupou postos de destaque na diplomacia brasileira, tendo sido embaixador do Brasil em Londres, Paris e Washington. O diplomata Sérgio Amaral faleceu na noite desta quinta-feira em São Paulo, aos 79 anos. Amaral ocupou postos de destaque na diplomacia brasileira, tendo sido embaixador do Brasil em Londres, de 1999 a 2001, e em Paris, de 2003 a 2005, e o mais recente deles em Washington, de 2016 a 2019. Foi também porta-voz da Presidência da República durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso. O diplomata também foi ministro do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, vice-ministro do Meio Ambiente e presidente do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, que acumula o posto de ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, prestou homenagem a Amaral na manhã desta sexta-feira. Aloísio Nunes, ex-ministro da Justiça, ex-senador e ex-vice-governador de São Paulo, também lamentou a morte do ex-ministro nas redes sociais. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores celebrou a relevância da trajetória diplomática de Amaral. A Câmara dos Deputados marcou uma sessão solene em homenagem ao escritor Olavo de Carvalho. O evento acontecerá em setembro. A Câmara dos Deputados marcou para 1º de setembro, às 10 horas da manhã, uma sessão solene em homenagem ao escritor Olavo de Carvalho, morto em 2022, referência para a chamada Nova Direita Brasileira. O requerimento foi apresentado pela deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e aprovado pelo presidente da Câmara em exercício, Marcos Pereira, do Republicanos Paulista. O evento acontecerá no auditório Ulisses Guimarães. No mesmo dia, em local ainda a ser definido na Câmara, o cineasta Josias Teófilo lançará um livro fotográfico sobre Olavo, de quem foi aluno.
O livro tem o nome de Olavo de Carvalho, o filósofo e sua circunstância, da editora Vide Editorial. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho se intitulava professor de filosofia e ficou conhecido com vídeos e livros que apoiam o conservadorismo político e que recusam o discurso chamado politicamente correto. As ideias conservadoras de Olavo de Carvalho influenciaram Jair Bolsonaro, seus filhos e colaboradores próximos. Nos últimos meses de vida, porém, o escritor passou a fazer críticas ao presidente. Em instantes, primeira etapa do Desenrola Brasil. Programa do governo para limpar o nome começa na próxima segunda-feira. E o ciclone extratropical se afasta para o Oceano Atlântico após causar 4 mortes no sul e no sudeste. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.